A mulher que caminha pelas ruas de Estocolmo em 2026 raramente interrompe o ritmo de seus passos por causa do clima ou das normas sociais vigentes. Existe um contraste marcante na Suécia atual. Ao mesmo tempo em que o país mantém um dos maiores índices de igualdade de gênero do mundo, as mulheres suecas preservam uma autonomia que, para o olhar estrangeiro, beira o distanciamento afetivo. Enquanto na maior parte do planeta, o suporte familiar ainda é visto como uma necessidade de proximidade física, em território sueco, a independência é uma construção estrutural que começa muito antes da idade adulta. A segurança pública e as redes de apoio robustas permitem que a jornada feminina seja focada em uma autossuficiência que redefine, na prática, o que significa ter uma vida plena em sociedade. Muitos visitantes chegam ao país esperando encontrar um modelo europeu tradicional, mas logo se deparam com um cenário onde as tarefas de cuidado, tanto com a casa quanto com os filhos, são geridas sob um rigoroso conceito de paridade que remove o peso dos ombros apenas de um dos lados. O sistema de proteção social sueco não é apenas um benefício financeiro, é uma ferramenta cultural que garante que a mulher nunca precise escolher entre a carreira e a vida pessoal por uma questão de sobrevivência. É esse o tipo de estrutura que o algoritmo acaba escondendo sob camadas superficiais de guias de viagem. Por isso, se você valoriza investigações que vão além do óbvio, inscreva-se aqui no canal, já que este é o lugar onde a gente analisa os mecanismos reais por trás das sociedades modernas. O link para a sua inscrição está logo abaixo e garante que você não perca a sequência desta análise. Ao recuar no tempo para entender como chegamos ao estágio de 2026, é preciso olhar para a política de licenças parentais implementada nas últimas décadas, que forçou uma mudança de paradigma impossível de ignorar. Antigamente, a divisão do trabalho doméstico era um ponto de atrito constante, mas as leis suecas trataram de transformar a presença paterna em algo não apenas esperado, mas logisticamente exigido. A imagem comum nas praças das cidades suecas, de pais solitários conduzindo carrinhos de bebê durante o horário comercial, deixou de ser uma cena de curiosidade para se tornar a norma absoluta. Esse arranjo liberou o espaço público para que a presença feminina fosse ocupada sem as amarras invisíveis do cuidado exclusivo, permitindo que a vida das mulheres fosse moldada por escolhas profissionais que, em muitos outros lugares do mundo, ainda sofrem influência direta das restrições familiares. Observar a vida real em 2026 revela que a cultura local, apelidada muitas vezes de reservada, é na verdade um reflexo de um respeito quase sagrado pelo espaço pessoal. A mulher sueca não busca aprovação externa constante, e isso se traduz num estilo de vida que privilegia a funcionalidade sobre a exibição. Em vez de grandes celebrações sociais que giram em torno da presença ou da imagem feminina, o cotidiano é pautado por encontros diretos, objetivos, muitas vezes realizados na natureza. A vida ao ar livre não é uma opção. É um componente essencial da rotina de trabalho e lazer, sendo muito comum que as decisões importantes de um grupo ou de uma família sejam tomadas durante caminhadas ou momentos em ambientes abertos, longe das paredes que confinam o pensamento. Para quem não é habituado, essa postura pode ser lida inicialmente como frieza ou distanciamento emocional. No entanto, quem vive ou pesquisa a dinâmica social sueca a fundo percebe que trata-se de um pragmatismo radical que visa a economia de energia social. Se você já se sentiu deslocado tentando entender por que as relações parecem seguir um ritmo tão próprio, entender esses códigos suecos é o primeiro passo para o pertencimento. Se você chegou até aqui, é porque busca profundidade. Então aproveite para se inscrever no canal agora, através do link na descrição,
E junte-se a essa investigação permanente que fazemos sobre o comportamento humano ao redor do globo. A educação desde os anos de fundação escolar na Suécia foca agressivamente na ideia de que cada pessoa, independentemente do gênero, deve ser a arquiteta do próprio destino. Não há pressão para que a mulher assuma o papel de provedora emocional ou de mediadora social em conflitos públicos. Essa neutralidade de papéis, cultivada sistematicamente, gera uma geração de mulheres que não enxerga a necessidade de se moldar às expectativas de terceiros para ocupar cargos de liderança ou decidir viver de forma independente. O sucesso na Suécia, para elas, é medido pelo nível de autonomia que se consegue sustentar ao longo dos anos, e não pela quantidade de bens ou pela visibilidade social conquistada. Um aspecto que quase ninguém te conta, porque requer meses de vivência para ser notado, é como o sistema de justiça funciona para garantir essa estabilidade. A lei em 2026 na Suécia protege o indivíduo de tal forma que qualquer situação de dependência financeira ou habitacional é prontamente substituída por uma rede de suporte estatal ou cooperativo. Isso muda totalmente a forma como as mulheres se relacionam, já que o parceiro nunca é um porto seguro necessário, mas uma escolha voluntária. Não existe, portanto, a urgência de casamento ou união por estabilidade. A liberdade é o pilar fundamental. Essa ausência de dependência cria um ambiente onde o mercado de trabalho reflete uma eficiência desprovida de formalidades desnecessárias. Mulheres ocupam posições de chefia com uma naturalidade que, novamente, surpreende o visitante menos atento. Não existem os rituais de galanteio ou as micro-hierarquias baseadas em gênero que ainda persistem fortemente no sul da Europa ou na América Latina. O tom é sempre profissional, mas também é um tom que permite a horizontalidade. É comum que, em reuniões corporativas de alto nível, a palavra da mulher seja aceita com o mesmo peso e sob o mesmo rigor de questionamento que qualquer outro profissional da mesa. O respeito é, por definição, dado pelo mérito e pela competência, sem necessidade de provar nada além do que está sendo entregue como resultado técnico. Dentro de casa, essa mesma lógica se replica. A ideia de que ajudar a mulher é um conceito defasado. Não existe ajuda em uma estrutura onde a responsabilidade é partilhada igualmente. A rotina sueca é um exercício de disciplina coletiva, onde, inclusive, crianças são incentivadas desde cedo a serem autossuficientes. Ao visitar residências locais, é comum observar que a organização da casa é uma tarefa delegada aos membros de forma rotativa e impessoal, evitando que qualquer uma das figuras femininas acabe assumindo o gerenciamento invisível do lar, fenômeno tão debatido em outros países, mas que aqui em 2026 já foi em grande parte mitigado pela cultura da autoexigência partilhada. A natureza, por outro lado, continua a exercer uma influência direta no humor e na produtividade das mulheres suecas. Com o avanço das tecnologias de trabalho remoto, a liberdade de escolha do lugar de trabalho permitiu que muitas mulheres trocassem o centro urbano denso por cabanas ou vilarejos próximos à costa, mantendo o nível de rendimento alto, mas com uma qualidade de vida superior. Essa migração inversa, que começou a ganhar força nos últimos anos, está mudando a dinâmica das cidades pequenas do interior, que recebem agora um fluxo de profissionais qualificados que valorizam o silêncio e o contato frequente com florestas ou lagos como forma de manter o equilíbrio mental diante das demandas da vida digital moderna. Você percebe, portanto, que a cultura não é estática.
Ela é uma resposta viva às facilidades de um sistema que entende que, quando se remove a barreira da desigualdade prática, o florescimento individual acontece de maneira muito mais célere. Esse é o ponto que quase todo mundo ignora quando analisa a Suécia de fora. Não é apenas sobre leis, é sobre a convicção coletiva de que o tempo de ninguém deve ser desperdiçado. Quando você entende que cada detalhe, desde o transporte público impecável até o sistema de educação gratuito, serve ao propósito de dar tempo de vida para o cidadão, as atitudes das pessoas passam a fazer sentido dentro de uma lógica de eficiência. Vale destacar também como a moda reflete esse estado de espírito. Nas ruas de Gotemburgo ou Malmö, a tendência em 2026 é o chamado minimalismo utilitário. Não é uma escolha estética apenas por estilo, é uma declaração de que a atenção deve estar no que a pessoa faz e não no que ela veste. Marcas locais investem pesado em durabilidade, sustentabilidade e conforto. Uma mulher sueca raramente será vista com acessórios que limitem o movimento ou que exijam uma manutenção constante, como se isso fosse uma distração do foco real da rotina. A mensagem visual que se passa é uma só: estou aqui para executar minha função, para viver a minha vida, e não para servir de vitrine. Esses pequenos detalhes compõem uma imagem geral de uma sociedade que decidiu focar no concreto em vez do subjetivo. Quem visita o país precisa observar esses padrões de comportamento para não se sentir alienado. A reticência inicial dos moradores, por exemplo, não é antipatia. É apenas o respeito pelo seu silêncio, partindo do princípio de que você não gostaria de ser interrompido sem uma causa específica. É uma forma de consideração, embora diferente daquela latina, onde a efusividade é a métrica principal. Para navegar e entender a Suécia em 2026, você precisa calibrar seu olhar para essa sobriedade. Se você está achando interessante essa radiografia de uma sociedade que prioriza a autonomia, saiba que essa é apenas uma camada. O próximo movimento desta análise vai nos levar aos bastidores dos sistemas educacionais e de saúde pública que sustentam essa independência feminina, em detalhes técnicos que muitos ignoram por completo. Se você não quiser perder esse desdobramento que vai fechar os elos dessa reflexão, garanta sua inscrição no canal agora, pelo botão de inscrição abaixo, pois quem acompanha aqui já entendeu que a complexidade de uma sociedade não cabe em conteúdos rasos de redes sociais e merece o tempo de uma análise densa como esta que você está assistindo. Essa autonomia que se observa nas ruas de Estocolmo não surge do acaso nem de uma preferência cultural espontânea. Ela é, em grande medida, um reflexo direto de uma infraestrutura desenhada para que a trajetória de uma mulher não seja interrompida pelas demandas biológicas ou sociais que, historicamente, limitaram tantas outras partes do mundo. O modelo sueco de 2026 funciona sob uma lógica quase invisível de previsibilidade. Imagine por um momento uma jovem profissional que decide ser mãe enquanto mantém o foco em uma carreira de alta complexidade técnica. Em outros contextos, a jornada seria um exercício constante de malabarismo e culpa, quase sempre resultando na perda de espaço no mercado de trabalho ou no esgotamento físico. Na Suécia, a estrutura de suporte não é um benefício extra ou uma ajuda pontual. É a base do contrato social. O custo desse sistema é altíssimo, refletido em taxas tributárias, que para quem vem de fora parecem proibitivas, mas aqui são lidas como um seguro coletivo contra a exclusão. Não se trata apenas de subsidiar uma creche, trata-se de garantir que a identidade de uma mulher não seja resumida ao papel doméstico, nem dependa dele. A percepção de que a mulher sueca é reservada, como discutimos antes, ganha contornos novos quando analisamos o tempo.
Aqui o tempo é o recurso mais escasso, contudo, é respeitado como uma forma de propriedade privada. As reuniões de trabalho, mesmo em grandes corporações de tecnologia ou engenharia, são famosas pelo rigor com a duração, permitindo que a vida familiar inicie em horários fixos, algo que parece inflexível, mas que atua como uma muralha de proteção contra a invasão do ambiente laboral na vida íntima. Quem visita o país nota rápido. Depois das 5 da tarde, as cidades ganham um ritmo quase domiciliar. A mulher que lidera uma equipe durante o dia, ao entardecer, retoma sua vida privada com o mesmo rigor, sem que o sistema pressione pela extensão do seu compromisso profissional. Esse é o tipo de funcionamento interno que o turista padrão ignora, mas que quem quer entender as entranhas desta cultura precisa observar. A propósito, se a profundidade dessa observação está alinhada com o que você busca, aproveite agora a indicação abaixo e inscreva-se, garantindo que o algoritmo entenda que você privilegia análises de comportamento e cultura em vez de entretenimento de passagem. Avançando para os bastidores, observamos um dado curioso. A autonomia feminina na Suécia de 2026 é impulsionada por um sistema de saúde que desconstrói a ideia de dependência medicalizada. O acesso aos serviços médicos é preventivo, não reativo, e focado intensamente na preservação da saúde a longo prazo. Existe um investimento educacional fortíssimo em saúde reprodutiva e autonomia corporal desde a infância, o que cria gerações de mulheres que tratam suas escolhas biológicas com um pragmatismo que, para um observador externo, poderia até ser confundido com frieza. Mas pense bem, não seria mais humano tratar a biologia com a mesma naturalidade técnica com que tratamos um computador ou um sistema elétrico? É essa desmistificação do corpo que permite que a sueca tome decisões de carreira ou de vida com um nível de clareza raramente visto, onde o tabu ainda rege as decisões femininas. A educação aqui não ensina apenas a ler e escrever. Ela ensina a gerenciar a própria existência dentro de um coletivo. Existe, porém, um contraponto necessário, que quase ninguém toca, porque exige uma análise mais fria sobre o convívio. Essa mesma autonomia que empodera também gera um isolamento que toca o âmago das relações. A ideia de que eu me basto é tão forte que a construção de laços interpessoais, especialmente a amizade íntima, pode levar anos ou décadas. A mulher sueca não busca o outro por necessidade de validação ou suporte emocional emergencial, pois o Estado e a estrutura social já proveram o necessário. Então, o relacionamento, seja ele de amizade ou conjugal, torna-se uma escolha baseada puramente na afinidade intelectual e no prazer de companhia, despida da dependência que, em outras culturas, atua como uma cola social. É um cenário fascinante, mas desafiador para quem cresceu em uma estrutura onde a vulnerabilidade partilhada é a base da conexão. O preço da independência é, em muitos casos, o direito à própria solidão. Perceba que essa estrutura está em constante movimento. A Suécia de 2026 vive o desafio de integrar levas migratórias que trazem valores familiares e papéis sociais baseados em um coletivismo mais próximo do que conhecemos na América Latina ou no sul da Europa. Como uma sociedade que construiu sua força na autonomia individual absoluta, vai lidar com a introdução massiva de visões onde a família estendida e a interdependência são os pilares da vida. Esse é o ponto cego da discussão que se ouve nos cafés de Estocolmo. E acredite, saber por que isso ocorre é o que separa quem apenas viaja para ver paisagens de quem realmente compreende o tecido social de um país. O fato de você estar acompanhando essa investigação até este ponto sugere que você faz parte de um grupo pequeno de pessoas interessadas em ver além da superfície. Por isso,
considere o convite para se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Isso nos permite manter a continuidade dessa série documental sem interrupções e com a seriedade que o tema demanda. Refletindo sobre o que foi exposto, notamos que a mulher sueca dentro desse ecossistema não é uma supermulher que tenta dar conta de tudo. Ela é, na verdade, uma cidadã que vive num sistema que removeu os obstáculos artificiais para que ela possa seguir seu curso natural. O que nos faz refletir. Até que ponto o que consideramos conquista individual em outras partes do mundo não é apenas um esforço hercúleo para contornar a falha de um sistema? Quando observamos o padrão de vida e o custo social que a Suécia paga por sua organização, surgem questões que a maioria evita. A pergunta que deixamos no ar, enquanto avançamos para a próxima etapa dessa série, é: essa autonomia, tão buscada em escala global, é uma conquista que pode ser exportada, ou ela exige um grau de homogeneidade social e de confiança no Estado que é impossível de replicar em nações de maior disparidade e diversidade? O que sustenta, no fim das contas, a alma dessa independência que tanto fascina quem caminha pelas ruas de 2026? A resposta a essa pergunta está nos elos escondidos do sistema de bem-estar social, um assunto que exploraremos com detalhes técnicos no próximo registro, um desdobramento direto do que analisamos até agora e que servirá como chave de fechamento para esse panorama. Quem estiver inscrito receberá em primeira mão essa continuação, essencial para quem não quer ficar apenas com metade do quadro completo. O custo dessa engrenagem social, que à primeira vista parece ser um horizonte de liberdade, revela-se, sob um olhar mais técnico, uma estrutura feita de acordos silenciosos que moldam o cotidiano feminino na Suécia de 2026. Frequentemente, a ideia de independência surge como um conceito simples, mas a prática cotidiana exige uma navegação constante por normas que não estão escritas em nenhum código de leis, porém são aprendidas na convivência diária. Para compreender esse processo, é necessário recuar do cenário atual de direitos e benefícios e observar como a infância e a formação social se entrelaçam para criar o que, internamente, chamam de autossuficiência. Imagine um ambiente educativo onde a distinção de papéis não é apresentada como uma linha divisória, mas como uma nuance de uma paleta de cores. Desde tenra idade, o sistema escolar sueco prioriza a resolução de conflitos pela fala e a autonomia nas escolhas práticas. Quando uma menina percebe que não há um caminho pré-traçado para ser bem-sucedida, a pressão por adequação a modelos tradicionais diminui. Esse não é um fenômeno mágico, é o resultado de décadas de um currículo pedagógico que substitui a competição pela cooperação técnica. Quase ninguém comenta, mas esse é o gatilho principal que explica por que a transição para a vida adulta na Suécia ocorre com menos ruído mental do que em sociedades focadas em hierarquias familiares rígidas. Observe agora o mercado de trabalho, um ponto que costuma gerar as maiores incompreensões. É comum ouvir o mito de que, na Suécia, as carreiras são niveladas para baixo. A evidência, contudo, aponta para uma dinâmica de preservação do tempo. Se você analisar a jornada da mulher sueca profissional, notará que a eficácia é a métrica padrão. Horas extras não são vistas como um sinal de comprometimento, mas como uma falha de planejamento organizacional. Essa visão pragmática permite que o espaço entre a saída do trabalho e a chegada no ambiente doméstico não seja um momento de segunda jornada, mas sim uma continuação lógica da vida. Quem acompanha investigações sobre modelos comparados sabe que esse dado é vital para entender por que, para o espectador externo,
O equilíbrio parece algo inalcançável, enquanto lá dentro é apenas uma logística operacional eficiente. Se essa exploração aprofundada tem sido útil para sua compreensão sobre o tema, saiba que o suporte, a inscrição no canal, garante que você acompanhe o desenrolar dessas análises, algo fundamental para quem prefere fatos estruturados a suposições superficiais. Existe, porém, um contraponto que muitos preferem ignorar quando discutem esse modelo de sociedade. O custo social desse isolamento saudável ou dessa independência extrema pode ser traduzido em uma forma específica de solidão, quando o sistema de bem-estar se torna tão presente que as relações de dependência pessoal, como entre vizinhos, parentes ou até entre cônjuges, perdem a necessidade prática para se tornarem um laço puramente afetivo. O que sobra é uma estrutura de vidro. Por um lado, protege contra a necessidade opressora. Por outro, exige uma maturidade emocional absoluta para lidar com a ausência de amarras obrigatórias. Pense em uma mulher que decide percorrer um caminho profissional ou pessoal de alto risco. Ela não precisa de um fiador social, pois a rede de segurança estatal a ampara. Mas essa proteção remove o suporte de camaradagem que, em outras culturas, surge justamente na dificuldade mútua. A Suécia de 2026 lida com esse dilema através de uma organização tecnológica e administrativa quase silenciosa. A tecnologia aqui não é apenas um adereço, é a mediadora entre o cidadão e seus direitos. Serviços que em outras nações exigiriam meses de burocracia ou favores pessoais são realizados em minutos através de plataformas integradas. O que isso muda na vida de uma mulher que mora em Estocolmo ou numa cidade do interior? Muda a previsibilidade. Ao saber que o Estado não é um adversário, mas um provedor previsível de serviços de saúde, educação e suporte à família, o planejamento de longo prazo deixa de ser um exercício de adivinhação. A vida nesse cenário ganha uma fluidez que, para quem vem de países onde o futuro é sempre uma variável incerta, parece quase irreal. Aprofundando essa análise, voltamos nosso olhar para as expectativas sociais que, diferentemente do que ocorre em muitas nações, não estão concentradas na imagem pública de sucesso, mas na estabilidade pessoal. O sucesso não é medido pelo que se ostenta, mas pela capacidade de exercer uma vida autêntica sem a necessidade de explicar a ninguém a razão de suas escolhas. Esse é o ponto onde o estrangeiro costuma se confundir. Ao ver uma sociedade que não faz alarde de suas conquistas, interpreta-se erroneamente como uma ausência de desejo ou de ambição. Pelo contrário, trata-se de uma ambição canalizada para dentro, para o conforto intelectual, para o desenvolvimento técnico das competências e para a preservação de um espaço vital onde o eu não precisa estar à disposição de uma multidão para validar sua própria existência. Essa característica, tão peculiar ao contexto sueco, cria um comportamento de interação social que muitos visitantes rotulam, equivocadamente, como frieza. Na verdade, é apenas o respeito pelo silêncio alheio, uma regra implícita de convivência. Se ninguém te incomoda, ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém. Essa premissa básica da civilidade escandinava é a base da independência feminina ali observada. É um terreno fértil para quem busca autonomia, mas ao mesmo tempo um desafio para quem foi criado em culturas onde a proximidade física e a intromissão constante são confundidas com afeto ou cuidado genuíno. Considere a seguinte situação hipotética. Uma mulher em um cargo executivo que decide, de um dia para o outro, mudar o rumo de sua carreira. Em um modelo tradicional de sociedade, ela enfrentaria questionamentos sobre lealdade, estabilidade familiar e visão de futuro. Na Suécia, a percepção predominante é a de que a vida é um recurso próprio, gerido individualmente.
Não há o peso do julgamento externo, porque o sistema não tolera a falha como algo punitivo. A falha é vista como um dado estatístico, uma parte normal da curva de aprendizado humano. Esse ambiente de baixa pressão social para o conformismo é, sem dúvida, o segredo mais bem guardado que os manuais de turismo não revelam e que apenas o olhar atento para o funcionamento social consegue captar. Avançando em nossa investigação, percebemos que o sistema de suporte que viabiliza essa estrutura não cai do céu. Ele é resultado de um pacto contínuo que envolve cada indivíduo contribuindo de diversas formas para a manutenção dessa engrenagem. É um mecanismo de engajamento que vai muito além dos impostos. É uma participação cívica que ocorre de baixo para cima. Quem leva a sério o entendimento de fenômenos sociopolíticos já compreendeu que não existe almoço grátis, mas sim uma opção coletiva de priorizar o bem-estar sobre o acúmulo individual desmedido. Esse é o ponto onde o observador menos atento acaba se perdendo. Ao olhar apenas para os dados econômicos, esquece-se de analisar o tecido social que sustenta esses números. Se o seu interesse é desmascarar a narrativa comum para entender os fundamentos reais, a permanência conosco aqui no canal é o melhor caminho. O conhecimento técnico e a neutralidade são nossos pilares, e a recorrência com que tratamos esses temas faz de cada novo vídeo um bloco essencial para a sua compreensão completa dessa realidade que ainda é para muitos uma grande incógnita. Dessa forma, chegamos a uma conclusão intermediária. A mulher sueca em 2026 não é um produto de uma política governamental isolada. Ela é o reflexo de uma mudança cultural que levou gerações para ser consolidada no âmago da nação. Ela é a beneficiária e, ao mesmo tempo, a mantenedora dessa rede que, apesar de complexa, prioriza o direito humano ao próprio tempo. Enquanto muitas sociedades continuam tentando resolver essas mesmas questões com soluções superficiais de marketing, a Suécia segue testando até onde a autonomia humana pode ir quando o medo do futuro é, tecnicamente, removido da equação. Mas e quando esse modelo encontra fissuras? O que acontece quando os ventos globais de instabilidade econômica e ideológica tocam uma sociedade que sempre confiou na própria estrutura para se manter isolada? A resposta reside nas margens do debate social atual, onde as novas gerações começam a questionar se o conforto de hoje pode ser sustentado sem um novo nível de entrega. A essa altura da análise, já podemos antecipar que a discussão central não é sobre se o modelo funciona, mas se ele é capaz de absorver as pressões de um mundo que se fragmenta rapidamente. Quem permanece conectado aos próximos registros desta série documental terá acesso aos dados e às reflexões que os grandes meios de comunicação costumam omitir pela falta de espaço ou pela exigência de um formato muito simplificado. O que resta saber é como essas fissuras silenciosas se comportarão perante o teste da história. A estabilidade sueca é, antes de tudo, uma construção de silêncio e previsibilidade. Quando observamos o cotidiano das mulheres em 2026, é comum encontrar a suposição de que tudo ali flui por uma espécie de inércia institucional, como se a igualdade fosse apenas uma burocracia bem resolvida. No entanto, ao caminhar pelas ruas de cidades como Estocolmo ou Gotemburgo, a percepção muda. O que se vê não é uma uniformidade planejada pelo Estado, mas uma tensão constante entre manter o bem-estar coletivo e a necessidade latente por uma expressão individual que muitas vezes escapa aos planos tradicionais de proteção social. É nesse ponto que o modelo sueco enfrenta seu maior paradoxo. A liberdade garantida para se ter uma vida equilibrada termina, ironicamente, gerando novos tipos de pressão. Imagine uma estrutura onde o suporte é quase absoluto.
As demandas básicas, que ocupam a maior parte do tempo e da energia de cidadãos em quase todo o restante do planeta, ali parecem, sob um olhar apressado, quase inexistentes. Para quem acompanha nossa série de aprofundamento, fica claro por que essa configuração é um dos alvos preferidos de quem busca entender o futuro da sociedade ocidental. A inscrição no canal, aliás, funciona como uma curadoria de tempo, pois é aqui que filtramos o ruído para manter a essência da discussão sem os atalhos comuns dos canais de viagens ou opinião. Quem valoriza essa profundidade sabe que, sem seguir as atualizações, perde-se a progressão lógica dos fatos. O link para esse acompanhamento está fixado logo abaixo na descrição e é indispensável para quem deseja entender a mecânica real por trás desses fatos. Aprofundando essa análise, percebemos que o custo dessa rede de proteção é uma cultura que exige, em troca, uma conformidade psicológica elevada. O bem-estar das mulheres na Suécia atual não pode ser desassociado de uma expectativa de comportamento que valoriza a discrição e a moderação acima da exaltação. Há uma pressão invisível para que as escolhas de carreira, maternidade e tempo livre sigam um padrão que, embora generoso, pode sufocar anseios mais singulares. Em diversos setores produtivos, nota-se uma tendência à autorregulação grupal. Se alguém decide exceder as metas comuns ou se afasta demasiadamente do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, algo tão sagrado no contexto local, essa pessoa pode se tornar um ponto fora da curva, alvo de um julgamento social que opera de forma muito mais silenciosa e eficaz do que qualquer reprimenda oficial. É um mecanismo de defesa da coesão social que frequentemente passa despercebido pelo observador estrangeiro, acostumado apenas com a superfície da tolerância nórdica. Esta é a faceta insider que raras fontes expõem. A harmonia sueca não é a ausência de conflitos, mas a gestão rigorosa e quase mecânica da convivência. Quem compreende isso deixa de ver a Suécia como um paraíso utópico e passa a compreendê-la como um experimento social complexo, com falhas tão estratégicas quanto suas virtudes. Ao investigarmos as fissuras que começam a aparecer, focamos agora na transição demográfica e cultural que o país atravessa. As novas gerações de mulheres suecas demonstram, em diversos estudos recentes de comportamento social, um cansaço distinto com a rigidez do chamado contrato social local. A pergunta que começa a ecoar é: quanto conforto estamos dispostos a trocar por uma liberdade mais crua e menos pautada pela segurança estatal? Observamos que mulheres em posições de liderança e empreendedorismo começam a buscar referências além das fronteiras escandinavas. Elas sentem que, embora a estrutura as proteja contra o abismo, ela também cria um teto para suas aspirações. Esse desejo por um protagonismo menos filtrado e menos dependente das redes de amparo está gerando um racha geracional perceptível nos debates públicos atuais. De um lado, a geração que ergueu a estrutura de bem-estar como a vemos hoje. Do outro, a geração de 2026 que encara esse mesmo legado não mais como um destino, mas como um ponto de partida que parece estar perdendo a conexão com a velocidade do resto do mundo digital e globalizado. É um momento de virada que pouca gente aponta, justamente porque exige enxergar além do óbvio. Se você chegou até este ponto, é porque reconhece que a complexidade de um país não se resume a estatísticas de igualdade de gênero ou relatórios governamentais brilhantes. A verdadeira vida sueca se esconde nos detalhes da rotina, nas escolhas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando e na forma como elas lidam com o preço invisível da estabilidade. Se este conteúdo está servindo para clarear sua visão sobre como sociedades funcionam sob pressão, considere se tornar um membro fixo da nossa comunidade,
garantindo que o YouTube reconheça seu interesse em investigações de alto nível. O próximo passo deste documentário é mergulhar na questão da autonomia real. Até que ponto a sueca de 2026 é, na prática, dona do seu próprio futuro, frente aos algoritmos e às novas diretrizes de mercado que pouco se importam com tradições nacionais? Responder a isso exige coragem investigativa e total neutralidade frente aos dados que virão. Consideremos agora um caso hipotético comum na sociedade sueca moderna. Pense numa mulher que, seguindo a lógica tradicional de excelência escandinava, alcança a independência financeira aos 30 anos dentro de um modelo de carreira previsível. Ela vive em uma habitação de alta qualidade, tem amplo tempo para o lazer e sua subsistência não é uma preocupação. Contudo, em certo momento, o desejo por uma ruptura, seja por um projeto de alto risco que foge ao padrão local de segurança, ou por um estilo de vida que ignora a moderação tão incentivada, começa a tomar forma. Imediatamente, ela se vê diante da resistência de um sistema que, na tentativa de evitar o desvio desnecessário, acaba punindo a originalidade. Não há hostilidade aberta. Há no lugar uma indiferença estratégica ou uma desaprovação velada que, em termos sociais, é muito mais limitante. Essa dinâmica demonstra que o sistema sueco não está apenas desenhado para promover a igualdade, mas também para manter a previsibilidade social. Para quem está dentro, essa sensação de que o caminho está traçado pode trazer um conforto imenso ou um vazio existencial difícil de definir com precisão. E em 2026, esse vazio começa a ter voz própria em espaços digitais, onde o anonimato permite o debate que a mesa de jantar socialmente correta, por vezes, inibe. Historicamente, a Suécia resolveu muitos dos problemas que assolam outras nações através de processos de negociação coletiva. A ideia é que o todo deve sofrer menos, mesmo que isso custe uma fatia do que poderia ser um ganho extraordinário para o indivíduo. Porém, em uma era global, onde a meritocracia e a competição de alta performance são os motores da inovação, esse desenho tem se mostrado obsoleto em nichos específicos. Mulheres que atuam na fronteira da tecnologia ou das artes encontram-se frequentemente em conflito. Elas desejam as garantias suecas, mas desprezam o achatamento que elas promovem. É um dilema que não tem solução rápida e que talvez seja a chave para entender o que virá depois. Muitos analistas externos comentam apenas o sucesso dos resultados, ignorando o custo psicológico desse equilíbrio forçado. Nós, aqui, optamos por olhar exatamente para o que é ignorado, pois é nas bordas da norma que o comportamento social se transforma de fato. O papel da educação nesse contexto é transformador, mas também é um dos agentes mais fortes da manutenção do status quo. Desde muito cedo, o sistema molda a expectativa de que o indivíduo seja um colaborador, um elo útil na engrenagem. A exacerbação do ego ou a busca por destaque a qualquer custo são vistas como traços de uma imaturidade que deve ser lapidada durante todo o processo acadêmico e profissional. Isso explica, em parte, a baixa incidência de conflitos sociais explosivos, mas também justifica a estagnação de ideias disruptivas que, em outros ecossistemas sociais, nasceriam da própria competição entre mulheres que buscam o topo de forma absoluta. É um mecanismo de regulação de energia. Ninguém se esgota na Suécia porque o sistema não permite a escalada violenta que leva à exaustão. Ao mesmo tempo, ninguém atinge o ápice global em campos que dependem de uma agressividade necessária, simplesmente porque essa agressividade é neutralizada precocemente pela cultura da moderação. A pergunta essencial que surge, e que aprofundaremos no registro seguinte desta série, é se a Suécia pode continuar mantendo seu relevo econômico global
sem ceder às pressões de transformação que exigem um novo perfil de mulher, menos colaborativa em rede e mais centrada no impulso individualista. Diferente do que muitos manuais vendem sobre o estilo de vida sueco, o dia a dia não é uma sucessão de momentos de perfeita harmonia climática ou social. Existem dias de inverno rigoroso, onde a solidão, potencializada pela estrutura da casa e pela organização da rotina, é o sentimento que domina as narrativas de muitas mulheres. A automação das interações, que serve para tornar tudo mais prático, acaba subtraindo, em muitas camadas, a calidez humana dos espaços públicos. Observa-se que, para compensar essa ausência de calor social, muitos grupos têm buscado alternativas que fogem ao padrão. Observar o surgimento desses novos agrupamentos sociais, formados por mulheres que buscam algo fora da cartilha de bem-estar, é o que torna o registro da Suécia de 2026 tão rico para a sociologia contemporânea. Não estamos falando de um movimento político organizado, mas de uma microtransformação silenciosa que ocorre em cafés, escritórios de coworking e fóruns privados de discussão. Quem acompanha nosso canal já percebeu que este é o tipo de dado que não se encontra em jornais de grande porte, muito ocupados com as grandes tendências políticas. Nossa investigação permanece focada no que é tangível e no que precede o fenômeno noticiável. Ao considerarmos o futuro imediato, é evidente que a manutenção da posição sueca de liderança social dependerá da agilidade com que o país conseguirá integrar essa nova onda de anseios femininos que não se sentem mais contempladas pela segurança do modelo paternalista estatal. Se, por um lado, o mundo exige mais da Suécia em termos de inovação e presença global agressiva, por outro, o cidadão sueco exige menos do Estado para ser livre na sua rotina. É uma equação de difícil resolução. A mulher sueca, nesse cenário de 2026, posiciona-se como o elemento de ruptura mais importante. Ela detém o conhecimento, a autonomia financeira e o acesso aos meios de produção necessários para liderar qualquer mudança cultural interna. O ponto de interrogação que permanece é: a qual custo social essa ruptura virá? Estamos prontos para ver uma Suécia que abre mão de sua estabilidade absoluta em prol de uma dinâmica mais imprevisível, porém, talvez, mais condizente com a nova realidade global? A resposta exige observar como a política e a economia reagirão nos próximos ciclos. Enquanto essa transformação ainda está no campo da possibilidade, o que resta observar é o comportamento daqueles que detêm a responsabilidade da decisão. Notamos que cada vez mais mulheres ocupam postos-chave, mas observamos também que a cultura organizacional que elas herdam é a mesma que prioriza a manutenção da estrutura. Isso significa que muitas vezes, mesmo mulheres talentosas acabam por repetir os padrões de comportamento que a sociedade impôs aos homens por décadas, focando na retenção do sistema em vez de sua evolução. Esse é um fato de difícil digestão para quem busca no feminismo nórdico um espelho de total libertação das amarras corporativas. A libertação sueca é real, mas ela é libertação dentro de um sistema, e não necessariamente libertação do sistema. Para entender onde isso pode chegar, precisamos ir aos dados sobre saúde mental, produtividade e evasão profissional de talentos femininos, que serão o objeto da nossa próxima investigação aprofundada. Cada peça desse quebra-cabeça é fundamental. Se você sente que está finalmente conectando os pontos sobre o que significa viver em um estado de bem-estar absoluto em pleno 2026, garanta sua presença aqui no canal. A inscrição não é apenas um gesto de apoio, é um filtro essencial para não se perder na profusão de conteúdos rasos. Se você chegou até aqui, já entende que este é um processo cumulativo.
e a ausência, em qualquer um dos blocos dessa análise documental, deixa uma lacuna que o conhecimento futuro pode não conseguir preencher por completo. A estabilidade que se vê no cotidiano sueco de 2026 não é um acidente, mas um projeto que requer atenção constante para não colapsar sob o peso das expectativas internas. O que diferencia este nosso documentário de qualquer outra fonte de informação sobre a Suécia é justamente a recusa em aceitar a superfície como explicação. Investigamos o que subjaz à quietude. Entendemos as correntes de descontentamento que operam sob a lógica da igualdade. E, principalmente, questionamos se o esforço de séculos para criar um ambiente sem riscos para a vida das mulheres não acabou por criar um ambiente onde o risco é a única coisa necessária para o crescimento individual. Esse debate está apenas começando. A próxima etapa da nossa jornada documental irá confrontar esses dados com o cenário de instabilidade geopolítica que cerca a Escandinávia, forçando o país a encarar uma questão que ele tentou evitar por décadas. Estamos prontos para entender que talvez a segurança pela qual a Suécia tanto zelou seja, na verdade, o seu maior desafio para manter-se competitiva no resto do século XXI. Esta pergunta não é final, mas uma porta aberta. Se você quer ver onde essa contradição nos leva, o caminho é continuar conosco nas próximas descobertas. Cada fragmento de informação que coletamos aqui é um tijolo a mais no muro de conhecimento que estamos construindo sobre esta realidade. O próximo movimento desse tabuleiro social não é evidente. E é por isso que a análise precisa ser contínua e, acima de tudo, isenta de premissas românticas ou pessimistas. A neutralidade, neste campo de investigação, é o que garante que possamos ver o que realmente está acontecendo no chão de fábrica da vida real das mulheres. É esse o compromisso que garante que o próximo vídeo seja essencial para sua compreensão final de todo esse sistema, sem rodeios e sem as muletas informativas que a maioria usa apenas para passar tempo. Quando olhamos para a Suécia agora, não buscamos uma utopia. Buscamos entender como uma sociedade que resolveu os problemas do século XX tenta se encontrar em um século XXI que não quer mais as velhas soluções. A transição é silenciosa, mas já é um fato consolidado em cada escolha cotidiana. Enquanto a estrutura estatal sueca garante a proteção institucional às mulheres com uma eficácia que poucas nações alcançaram, o custo dessa engenharia social revela-se nas entrelinhas da rotina individual. Observamos um cenário onde a autonomia, embora blindada por leis e políticas públicas, enfrenta uma tensão crescente com as expectativas de uma geração que já não se satisfaz com o conforto da estabilidade. O sucesso do modelo escandinavo, projetado em décadas de consenso político, agora precisa dialogar com uma subjetividade feminina que exige mais do que segurança. Exige um sentido pessoal que a burocracia, por definição, não é capaz de fornecer. É um estado de alerta contínuo, onde o silêncio das ruas não traduz necessariamente um estado de repouso, mas uma calmaria que esconde profundas mutações de valores. Para quem acompanha essa investigação, o ponto de virada é perceber que a Suécia de 2026 não é um destino final de civilização, mas um laboratório em tempo real que nos obriga a confrontar nossas próprias noções de progresso e liberdade. A experiência feminina local nos ensina que, mesmo sob condições materiais ideais, a busca pelo indivíduo acaba por colidir com o projeto da massa. A pergunta que resta, e que carregamos conosco para a próxima etapa deste estudo, não é sobre o que a Suécia acertou ou errou, mas sobre quanto de risco cada uma de nós está disposta a abraçar em nome da própria autenticidade, em um mundo que tenta, a todo custo, prevenir que qualquer coisa saia do controle.
Quem tem interesse em compreender essas dinâmicas sociopolíticas, sem as armadilhas do otimismo ou do cinismo ideológico, já entende a importância de acompanhar o fio condutor desta série, disponível nos links abaixo. A inscrição garante que a próxima etapa dessa análise profunda, que conecta os costumes suecos à instabilidade crescente na Europa, apareça diretamente para você. Investigar o amanhã exige que destranquemos hoje as contradições que a maioria prefere ignorar. O próximo passo da nossa jornada está à sua espera.